E aí, beleza? Bem-vindos a mais uma análise nossa, onde hoje a gente vai mergulhar de cabeça e tentar separar o que é lenda fascinante do que é a dura realidade histórica de Esparta. A gente tem essa imagem brutal na cultura pop sobre o que foi a sociedade espartana, não é mesmo? Mas olha, a verdade por trás desses famosos guerreiros de capa vermelha é muito mais complexa e, surpreendentemente, muito mais fascinante do que a ficção que a gente costuma ver por aí. Para organizar o nosso bate-papo, vamos seguir este roteiro rapidinho. Primeiro, a miragem espartana, depois a gente fala do legislador fantasma, em seguida, o teste da arqueologia, no ponto 4, a verdadeira evolução das leis e, para fechar, o legado da lenda. O percurso de hoje vai desde os mitos populares mais enraizados até a gente bater no fundo, no alicerce da verdade arqueológica. Bora lá? Começando com o nosso primeiro ponto, a miragem espartana. Para entender a realidade histórica, a gente primeiro precisa encarar esse mito poderosíssimo que obscureceu a história de Esparta durante tantos séculos. Sabe aquela imagem clássica que a gente tem na cabeça? O próprio filósofo grego Plutarco escreveu uma vez que, e eu cito, toda criança que parecesse defeituosa era lançada do alto de um penhasco do Monte Taigeto, indo despedaçar-se contra as rochas no fundo do abismo. Pesado, né? Mas é exatamente esse tipo de relato que construiu a imagem que sobreviveu até hoje, uma sociedade impiedosa, desenhada por uma engenharia social brutal. É o tipo de detalhe dramático que constrói as grandes lendas. Mas vem cá, para e pensa comigo. E se a grande mente lendária por trás dessas leis implacáveis simplesmente nunca tivesse existido? Loucura, né? Mas é justamente essa possibilidade que faz a gente questionar a própria base do que os historiadores chamam de miragem espartana. O que nos leva direto ao nosso ponto 2, o legislador fantasma. É aqui que o registro histórico simplesmente desmorona quando a gente tenta procurar o homem real por trás de todo esse mito. Os autores antigos adoravam atribuir praticamente todas as instituições espartanas a uma única figura quase divina, Licurgo. Diz a lenda que ele transformou Esparta nessa sociedade supermilitarista, agindo diretamente sobre as ordens do oráculo de Delfos. O problema, se a gente for procurar evidências reais lá da época arcaica de que ele realmente existiu, a gente não acha quase nada, é um vazio enorme. E para você ter uma ideia do tamanho do problema, a cronologia dos próprios textos antigos é um verdadeiro caos. As fontes clássicas simplesmente não conseguiam concordar sobre qual século esse cara supostamente viveu. Existe uma discrepância absurda. Xenofonte, por exemplo, achava que era lá pelo século XI a.C. Já Aristóteles apontava para 776. Estamos falando de séculos de diferença. Então, não é nenhuma surpresa que hoje o consenso histórico moderno seja esmagadoramente cético. Os especialistas dizem claramente: se existiu mesmo um Licurgo de carne e osso, a gente não sabe absolutamente nada sobre ele. Ele é amplamente visto como um mito de origem, literalmente uma invenção para dar autoridade divina para mudanças sociais que, na prática, levaram gerações inteiras para acontecer. Bom, vamos ver o que a Terra tem a nos dizer no nosso ponto 3, o teste da arqueologia. É hora de largar um pouco os textos antigos e ver o que as evidências físicas constroem. E olha, o cenário é bem diferente. Quando a gente coloca o mito e a realidade lado a lado, o choque é brutal. A famosa lenda literária do infanticídio estatal lá no Monte Taigeto simplesmente desmorona diante das escavações. Arqueólogos descobriram os restos mortais de um bebê de 8 meses com hidrocefalia grave. E sabe o que isso prova? Que ao invés de eliminação sumária e cruel, essa criança com deficiência recebeu muita dedicação e apoio para sobreviver até os 8 meses. Isso contraria totalmente aquela narrativa de crueldade institucionalizada. Fica super claro que essa ideia de uma fábrica de guerreiros impecáveis foi uma invenção bem posterior. Pensa bem, o Plutarco escreveu aquele relato assustador uns 700 anos depois de quando as coisas supostamente teriam acontecido. E o mais revelador, nenhuma fonte arcaica da mesma época descreve essa prática absurda no Monte Taigeto. Ironicamente, os próprios registros históricos mostram reis espartanos super respeitados que nasceram e governavam com deficiências físicas visíveis. Ou seja, a prática não batia com o mito. E isso abre caminho para o nosso ponto 4, a verdadeira evolução das leis. É essencial desmontar sistematicamente as regras socioeconômicas que supostamente vieram desse nosso legislador fantasma. Dá uma olhada nessa comparação. Diziam que Licurgo criou uma utopia onde as terras eram divididas de forma perfeitamente igual. Mas a arqueologia e os dados do período arcaico mostram exatamente o oposto. Havia uma desigualdade gigantesca e muita concentração de terra. E aquela história famosíssima do dinheiro de ferro para evitar que a galera ostentasse luxo,
Cara, um pequeno detalhe histórico. Moedas sequer existiam na Grécia antes de 550 a.C., muito tempo depois de quando ele teria vivido. Na verdade, essa sociedade comunitária espartana foi uma mudança super gradual e orgânica, puxada por transformações na agricultura e não a imposição mágica e instantânea de um homem só. E quer um número que prova como o sistema, no fim das contas, estava bem longe de ser perfeito? 1000. Ao invés de um equilíbrio imbatível, essa extrema desigualdade de riqueza trouxe consequências pesadas. Como os cidadãos eram obrigados a pagar por suas refeições comunitárias e muitos já não conseguiam, a população de espartanos plenos sofreu uma queda livre. Eles foram de 8.000 cidadãos para menos de 1.000 ali pelo século IV a.C. Foi o próprio sistema deles que os implodiu por dentro. O que nos traz ao nosso último ponto de hoje, o legado da lenda. Se o mito simplesmente não era real, a gente precisa se perguntar por que ele foi inventado e sustentado com unhas e dentes por toda a antiguidade. A resposta é que a lenda do Licurgo era uma ferramenta de propaganda incrivelmente útil e flexível. Primeiro, lá no século VII, eles precisavam de um mito fundador bem forte para explicar por que Esparta tinha tido tanto sucesso militar tão cedo. Depois, no século V, essa miragem espartana foi sendo lapidada para criar um ideal do Estado espartano e dar aquele susto nos forasteiros. Por fim, muitos séculos depois, reis helenísticos como Ágis IV e Cleómenes III ressuscitaram o mito do Licurgo como pura manobra política. Eles queriam justificar reformas agrárias super radicais e violentas e venderam isso para a população como um, entre aspas, retorno à tradição. Então, no final das contas, fica bem claro que a Esparta da nossa cultura pop de hoje é quase que totalmente uma caricatura. A tal da miragem espartana serviu como uma justificativa retrô para manter o poder. E, ironicamente, foi um retrato altamente moldado e distorcido pela distância histórica e pelos preconceitos de pessoas que nem de Esparta eram. Fechando a nossa análise, esse mergulho todo deixa no ar um mistério bem profundo sobre a própria natureza de como a história é contada. Se a imagem que a gente tem de Esparta foi moldada por uma lenda, por um marketing político antigo, quais outros grandes mitos históricos a gente aceita hoje como verdades absolutas? Fica aí a provocação e o convite para a gente sempre reavaliar as histórias que a humanidade escolhe acreditar. Valeu demais pela companhia em mais esta explicação e a gente se vê na próxima.